Olá, tudo bem com você? Eu sou o professor Cícero e nesta aula nós abordaremos o tema conversão de base. Logo, esta aula ela possui dois objetivos. O primeiro deles, aprender a realizar conversão de base decimal para binária, e o último, aprender a realizar a conversão de base binária para decimal. Vamos iniciar pela conversão da base decimal para a base binária. Para converter-se um número da base decimal para a base binária, realiza-se sucessivas divisões pela base 2 até obter-se um quociente menor que essa base. Em seguida, escreve-se um número começando do último quociente e os sucessivos restos da direita para a esquerda. Agora vamos realizar esses passos de forma prática. Vamos converter o número 61 na base 10 para o equivalente em base binária. Então, conforme descrito, realiza-se sucessivas divisões pela base 2. Primeiramente, vamos pegar o número 61 e dividir por 2. O número mais próximo seria o número 30, que multiplicado por 2 seria 60, e restaria 1. Agora vamos pegar o quociente 30 e dividir por 2, que daria um resultado de 15, que multiplicado por 2 é igual a 30, e o resto dessa operação seria zero. Agora vamos pegar o número 15, dividir por 2, daria um número 7 de quociente, que multiplicado por 2 seria 14, e restaria 1. Dividindo por 2, teríamos o número 3 de quociente, que multiplicado por 2 teríamos o resultado 6, que subtraído do número 7 teríamos como resto o número 1. Agora iríamos dividir o quociente 3 pelo número 2, obteríamos o número 1 como quociente, que multiplicado por 2 obteríamos 2, e subtraído de 3 teríamos como resto 1. O número 1 do quociente agora enquadra-se naquela regra que é menor do que a base 2, então paramos as divisões. Por fim, pegamos os números a partir do último quociente, da direita para a esquerda, e os escrevemos. Assim, obteríamos o número 11101 na base 2, que seria equivalente ao 61. E esse número é formado pelo último quociente 1, o resto 1, o resto 1, o resto 1, o resto 0 e o resto 1. A gente aprendeu a converter a parte inteira, mas como faremos para converter a parte fracionária? A gente viu que a parte inteira é convertida conforme visto anteriormente através do método de divisões. No entanto, a parte fracionária de um número decimal ele é convertida através da multiplicação da parte fracionária pela base 2. E a cada multiplicação, separa-se o dígito à esquerda da vírgula e volta-se a pegar a parte fracionária e repetir o fluxo até zerar o resultado. Vamos colocar em prática os conceitos vistos no slide anterior. Digamos que queremos converter o número 0,7265625 na base 10 para binário. Então, através do método visto, vamos pegar o valor decimal, multiplicá-lo por 2, iremos obter 1,453125. Vamos isolar a parte inteira que está à esquerda da vírgula, ou seja, o número 1. Em seguida, vamos pegar a parte decimal e repetir o fluxo. Então, vamos pegar 0,453125, multiplicado por 2, obtemos 0,90625. Pegamos a parte inteira à esquerda da vírgula, ou seja, o zero, e repetimos o fluxo com a parte decimal. Então, pegamos 0,90625, multiplicamos por 2, o resultado obtido é 1,8125. Isolamos a parte inteira, o número 1, e pegamos a parte decimal e repetimos o fluxo. Então, vamos multiplicar 0,8125 por 2, o resultado obtido vai ser 1,625. Em seguida, isolamos a parte inteira, 1, e repetimos o fluxo com a parte decimal. Então, vamos pegar 0,625, multiplicar por 2, o resultado obtido vai ser 1,25, isolamos a parte inteira e pegamos a parte decimal para repetir o fluxo. Ou seja, pegamos 0,25, multiplicamos por 2, o resultado obtido vai ser 0,5, isolamos a parte inteira, 0, e repetimos o fluxo com a parte decimal. 0,5, que vai ser multiplicado por 2, o resultado obtido vai ser 1, pegamos a parte inteira 1, e a parte decimal, como podemos ver, vai ser representada apenas por 0. Então, podemos parar a execução. Agora pegamos a parte inteira que foi isolada a partir das operações realizadas ao longo de todos os fluxos
e esse número de cima para baixo vai ser o equivalente ao número que se quer obter em base binária, ou seja, o resultado vai ser 0,1011101 em base 2. Agora vamos aprender a converter um número da base binária para a base decimal. Então, para realizar essa operação, realize sucessivas multiplicações por sucessivas potências de 2, de forma que eleva-se a partir do zero e incrementa-se o expoente de 1 em 1 da direita para a esquerda. Finalmente, soma-se todos os resultados das potências. Agora vamos exemplificar esses conceitos de forma prática, de forma que queremos converter o número 1101001111 em base 2 para base decimal. O primeiro passo é colocar esses números em potência de 2, da direita para a esquerda, de forma que o número 1 vai ser multiplicado por 2 elevado a 0, o segundo 1 vai ser multiplicado por 2 elevado a 1, o terceiro 1 vai ser multiplicado por 2 elevado a 2, o quarto 1 vai ser multiplicado por 2 elevado a 3. Em seguida, o 0 vai ser multiplicado por 2 elevado a 4. Por conseguinte, o 0 vai ser multiplicado por 2 elevado a 5. Em seguida, o 1 vai ser multiplicado por 2 elevado a 6. Por conseguinte, o 0 vai ser multiplicado por 2 elevado a 7. Em seguida, o 1 vai ser multiplicado por 2 elevado a 8. E por fim, o último 1, o número 1 mais a esquerda, vai ser multiplicado por 2 elevado a 9. Calculando todas essas operações, iremos obter 1 vezes 512, mais 1 vezes 256, mais 0, mais 1 vezes 64, mais 0, mais 0, mais 1 vezes 8, mais 1 vezes 4, mais 1 vezes 2, mais 1 vezes 1. Realizando todas as operações, vamos obter o equivalente a 847, ou seja, a sequência 1101001111 em base 2 é igual a 847 em base decimal. A gente aprendeu no slide anterior como converter a parte inteira de um número representado em base binária para base decimal. No entanto, como vamos fazer para converter a parte fracionária de um número representado em base binária? A gente aprendeu anteriormente que, para converter a parte inteira, basta somar os produtos por potências de base 2. Da mesma forma, de forma análoga, vamos utilizar como estratégia para converter a parte fracionária de um número em base binária, de forma que os expoentes eles vão crescer negativamente da esquerda para a direita. Vamos colocar em prática os conceitos vistos no slide anterior para converter o número 111,11 de base 2 para a base decimal. O que vai ser feito vai ser aplicado o método de potências de base 2. Vamos pegar o primeiro número que está à esquerda da vírgula e multiplicar por 2 elevado à base zero. Em seguida, vamos pegar os números que estão mais à esquerda e incrementando o expoente de 1 em 1. Então, vamos pegar o outro número 1 e multiplicar por 2 elevado a 1. E vamos pegar o número 1 mais à esquerda e multiplicar por 2 elevado a 2. Agora, vamos para a parte fracionária que está à direita da vírgula. Vamos pegar o primeiro 1 à direita da vírgula e vamos multiplicar por 2 elevado a menos 1. E em seguida, vamos incrementando os expoentes de forma negativa. Ou seja, vamos pegar o número 1 mais à direita da vírgula e vamos multiplicar por 2 elevado a menos 2. Em seguida, são realizados os cálculos das potências e, realizando todas as operações matemáticas, vamos obter que 111,11 em base 2 vai ser equivalente a 7,75 em base 10. Aproveito para mostrar o material bibliográfico utilizado nesta aula. Eu espero que o conteúdo desta aula tenha sido útil para você. Até a nossa próxima aula e abraço virtual.